Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje eu estou trazendo de forma resumida, compacta, mas deixarei as fontes, as quais eu utilizei aqui para trazer o material teórico para vocês, da história e geografia do município de Arapiraca. Tranquilos? Vai ser fundamental aí na preparação para o eventual concurso. Eu acredito que vai ser cobrado. Se não for cobrado também, a gente não perde nada em conhecer um pouco da história e geografia do município. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas, sem mais delongas. Vamos primeiro aos dados geográficos? Vamos, Matheus? Vamos sim, vamos lá. População, o último censo foi de 2022 e ele trouxe para a gente aí uma população de 234.696 pessoas, com uma densidade demográfica de 678,99 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Ocupa a posição 5.570 no país, no estado a posição 162, e na região geográfica imediata a posição de número 17, tá certo? Se comparado a outros municípios. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas. O atual prefeito é o José Luciano Barbosa da Silva. Trabalho e rendimento, né? Em média, no ano 2021 era de 1,6 salários mínimos, né? No caso, por pessoa, tá certo? Na educação, nós temos aí uma taxa de escolaridade de crianças de 6 a 14 anos de 95,9, tá certo? Na questão do meio ambiente, nós temos aqui nós temos aspectos, antes de falar do meio ambiente, aspectos de mortalidade infantil, que é importante, 10,62 óbitos por 1.000 nascidos vivos, tá certo? Ocupa a posição 2.886, tá certo? E no estado, a posição 63. Na região geográfica, a 10ª posição. Deixa eu só corrigir uma informação sobre a questão da posição. Aqui é a quantidade total, né? E aí eu acabei confundindo e disse que a Arapiraca ocupava essas posições. Gente, no país ela ocupa a posição 127, tá bom? No estado ela é a segunda cidade mais densamente habitada, tá bom? Já na região geográfica imediata, ela é a primeira, tá bom? Tranquilos e tranquilas, só vim me tocar agora, pessoal, perdão. Ainda foi possível fazer a correção. Na questão de dimensões, ela tem uma dimensão de 345,655 quilômetros quadrados. No país, ocupa a posição 3.132. No estado, a 23ª. E na região geográfica imediata, a 3ª posição. Tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Eu estou utilizando duas fontes aqui para a gente pegar alguns pontos sobre a história de Arapiraca. Tanto o site da prefeitura, tá bom? No tocante à história, bem como também o site chamado historiadealagoas.com.br. Lembrando, links na descrição do vídeo, tá bom? Antes de mais nada, só para vocês conhecerem, Arapiraca é o nome de uma árvore, né? É essa árvore aqui, ó. Tá certo? Eu trouxe uma imagem só para exemplificar. Tudo bem? Eu não vou ler o conteúdo completo, mas vou deixar à disposição para que vocês façam a leitura minuciosa. Eu vou apenas tentar de forma contextualizada, trazer os principais pontos. De repente, para que você pause, reveja o vídeo algumas vezes e crie um material de resumo, tá bom? Olha só, segundo conta a tradição do povo, remanescente do próprio fundador, a palavra Arapiraca tem origens indígenas, tá certo? E por analogia significa ramo que a arara visita, ok? Entretanto, à luz da ciência, trata-se de uma árvore da família das leguminosas minóceas, tá certo? Piptadênia, tá bom? É uma espécie de angico branco muito comum no Agreste e no Sertão e que o povo, em sua maioria, denomina de arapiraca. Cientificamente é uma árvore. Já conforme a tradição dos povos remanescentes do próprio fundador de Arapiraca, dizem que tem fundamento de uma palavra indígena que significa ramo que a arara visita. Mas prevalece o entendimento, tá certo? Da denominação aí de ser uma árvore, pessoal. Então, foi nessa Arapiraca, a árvore frondosa e acolhedora, situada à margem direita do Riacho Seco, onde o fundador Manuel Correia dos Santos, guardem esse nome, tá? Fundamental para a história de Arapiraca. Afinal, é o seu fundador, acampou
no primeiro dia, quando procuravam uma fonte de água doce onde pudesse se instalar para tomar posse da propriedade Alto do Espigão, do Simão de Cangandu, tá certo? Adquirida em 1848. E por seu sogro, né, o capitão Amaro da Silva Valente Macedo, que residia no povoado de Cacimbinhas, município de Palmeira dos Índios. Quando realizava o primeiro desmatamento na área, auxiliado por trabalhadores, num dia de muito sol, Manuel André encolheu a árvore sombria, onde pudesse, ou melhor, ele escolheu a árvore sombria, onde pudesse descansar ao meio-dia. Encostou aí os seus instrumentos de trabalho e cuidou de preparar a boia, quando então usou estas palavras: esta Arapiraca, por enquanto, é a minha casa. Este seria o primeiro ponto de referência, o marco que, através do tempo, passaria a história. Contam ainda que de ramos ascendentes, que em seguida Manuel construiu à sombra da árvore uma cabana de madeira coberta de cascas de angico, onde passou os primeiros dias, enquanto fazia surgir a primeira casa, numa distância de cerca de 100 metros, quando se instalaria com a família que viria de Cacimbinhas no mesmo ano de 1848. Com pouco tempo, ou em pouco tempo, formou-se um próspero sítio, e em 1865, Manuel André construiu uma capela. Já havia um arruado de casas de taipas de 2 águas, formando um quadro. O povoamento de Arapiraca foi ocorrendo de forma sistemática, ou seja, tal qual as colonizações portuguesas tradicionais, o que resultou numa imensa árvore genealógica. Em 1848, o capitão Amaro da Silva Vicente, lembrando, é o sogro do Manuel André, tá certo? Mandou o genro, né, Manuel André, comprar e ocupar a terra Alto do Espigão do Simão de Cangandu, para localizar com a família, tendo em vista um sério incidente entre Manuel André e o cunhado Ferreira de Macedo. Aí aqui, gente, ele vai trazer aspectos de outras famílias que foram chegando, famílias tradicionais, nomes relevantes, tá certo? E, por fim, a gente tem aqui os troncos genealógicos que formaram as primeiras famílias ali na região de Arapiraca. Mas de história mesmo, no sentido de evolução, do contexto de como originou Arapiraca, nós temos esse fator. Entendam, o capitão, deixe-me só recuperar o nome dele aqui, o capitão Amaro da Silva, né? Ele adquiriu essas terras e pediu para que o genro fosse povoar, desbravar aquelas terras. Ao realizar tal feito, ele chegou à sombra de uma árvore, ao realizar um dado dia onde ele trabalhava com os trabalhadores, e decidiu descansar ali junto, né? Para descansar próximo ao meio-dia. Aí ele usou essa frase, ele disse: esta Arapiraca, ele referia-se à árvore, por enquanto é a minha casa. E com base nisso, ali aí a dizer também que ele construiu uma casinha, uma cabana para poder descansar, depois trouxe a família, foi tornando o sítio próspero. E a formação de Arapiraca ela é composta por diversos integrantes, onde o próprio capitão Amaro ele foi trazendo, foi enviando pessoas, né? E o desenvolvimento de Arapiraca ele se deu assim, de forma sistemática. Conforme os avanços da colonização portuguesa acontecia, automaticamente Arapiraca crescia. Agora, detalhamento de Arapiraca nós temos aqui. Percebam, no site História do Município de Arapiraca. Aqui a gente vai ver que o Dom João VI, ele, fugindo do exército de Napoleão, ele trazia consigo o capitão Amaro da Silva Vicente. Quem é essa figura? O sogro de Manuel, tá certo? Que, lembrando, foi o fundador aí de Arapiraca, exatamente por ser a primeira figura notória que a gente visualiza, pelo menos no aspecto histórico, tá, gente? É claro que haviam ali as populações indígenas e a gente não pode deixar de prestigiá-los. São povos remanescentes, tá certo? Aqui nós temos uma imagem do Manuel André, né, o fundador de Arapiraca, tá certo? Ele foi nascido em 1815, tá certo? Aqui tem o nome da filiação dele, tá certo? Aqui nós temos todo o processo evolutivo, como que Manuel chegou até Arapiraca. Foi por acaso? Como é que aconteceu? A gente já viu, com base no próprio site da prefeitura, que não, né? A mando do sogro, ele iria povoar aquelas terras ali. Mas aqui vocês vão ter um histórico detalhado, tá certo? Olha só o que a gente falou sobre o aspecto indígena.
A Arapiraca é um termo indígena que significa ramo que o periquito visita. Aqui a gente já tem outra nomenclatura, não é? Porque aqui no site da prefeitura ele diz que significa ramo que a arara visita. Aqui já não é arara, é periquito. Então, o que é que você faz na hora de estudar? Analisa a fonte. Geralmente, as bancas utilizam o site da prefeitura, tá? O site da prefeitura de forma oficial. Mas não se preocupem não, que certamente a banca vai dizer qual ou de onde que ela vai tirar ali o seu material teórico para realizar as suas questões. Tá bom, gente? Aqui o aspecto de novas famílias que foram chegando, né? Aqui a gente tem também a antiga feira de Arapiraca, olha só, dado relevante. Aqui nós temos o Alto do Cruzeiro em Arapiraca, tá certo? Então, gente, assim, a Praça Manuel Alves em Arapiraca, olha só, tá certo? São imagens, né, importantes e que valem também a gente entender para compreender um pouquinho melhor o aspecto histórico, tá certo? Olha só, durante o domínio da oligarquia dos Maltas, perdeu a sua identidade. Deixe-me ver, porque tem uma informação importante sobre a questão do fumo. A gente sabe que Arapiraca é conhecida como a terra do fumo, né? Exatamente por uma característica em que a área de plantação ou de cultivo do fumo é a maior do mundo, tá certo? Em razão disso, Arapiraca carrega consigo esse pseudo nome aí, né? A terra do fumo. E eu vi aqui no site História de Alagoas, deixa-me só ver onde foi que eu encontrei este informativo, tá bom? Era para ser aqui próximo à imagem, mas deixa eu ver. Talvez mais para frente. São muitas informações que a gente encontra. Não podemos também esquecer da paróquia de Arapiraca, tá? Ela foi criada em 15 de agosto de 1944, denominando a evocação de Nossa Senhora do Bom Conselho. Deixa-me só ver, pessoal, aqui para a gente poder fechar aqui. Pronto, aqui, ó. O surto econômico que a cidade teve em meados do século XX deve-se à cultura e beneficiamento do fumo, produto base da economia do município, que lhe rendeu o título de capital brasileira do fumo. Por ter a maior área contínua, tá certo? A maior área contínua de plantação do mundo. É o segundo maior município de Alagoas, atendendo comercialmente não só ao Agreste, mas ao Sertão e o Baixo São Francisco. Bom? Informação importantíssima. Aqui nós temos aspectos de formação administrativa. Aqui nós temos uma imagem do Largo Fernando Gomes e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca, tá certo? Aqui nós temos o Hospital Regional na Rua São Francisco, em Arapiraca também, tá bom? E aqui nós temos os atos administrativos, o aspecto de formação administrativa que finda a história da nossa querida Arapiraca, tá bom? Vou deixar aqui com essa imagem. Ao tempo também que eu já agradeço vocês pela companhia. Peço desculpa por um eventual equívoco ou outro, mas as fontes estão à disposição para que vocês possam ver aí e estudar de forma mais aprofundada, por assim dizer. Tá bom? Gente, bons estudos. Deus abençoe o dia, a tarde, a noite, a madrugada de vocês. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E se você gostou, curta, pessoal, comente, compartilhe, ajude-me a ajudar mais pessoas aí a transformar vidas através do poder transformador da educação, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.